Hoje eu vou falar sobre uma palavra que o Senhor me entregou e eu, eu recebi essa palavra da parte de Deus e eu tenho segurado ela, né? Para que muitas vezes assim nós estamos passando por algumas situações, né, adversas no nosso dia a dia e na nossa caminhada. E aí sempre o Espírito Santo ele libera uma palavra para que em cima dessa palavra, né, com a sabedoria que Deus nos entregou, porque Deus ele nos deu uma sabedoria, não para a gente viver de qualquer jeito, mas para que a gente possa pegar essa sabedoria e cuidar dela, né? E pegar as palavras e procurar na Bíblia, onde está escrito, onde nós podemos absorver mais. E aí o Senhor me falou sobre resistência, né? E eu creio que todos aqui estão precisando, né, dessa palavra, de resistência, de ser resistente, de resistir. E aí eu fui pesquisar, né, sobre resistência. É aquele que resiste, que possui solidez, né, firmeza. É aquele que é seguro, que é duradouro, que é firme, que é duro, que é maciço, que é rígido, que é permanente, né? Então, eu pude ver que para esse tempo nós estamos precisando de tudo isso, né? Nós precisamos resistir a tudo que tem se levantado, a tudo que tem chegado. Nós precisamos ser resistentes todos os dias, estar sempre firme, seguro daquilo que nós temos aprendido, né? Através da palavra de Deus, através de tudo que o Senhor tem nos ensinado e saber que temos que ficar firme, né? E aqui na nossa Bíblia, eu fui pesquisar aqui no livro de Tiago, no versículo 4, no capítulo 4, no verso 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aí, quando a gente se submete a Deus, é a gente se submeter, é a gente se sujeitar, é a gente acatar tudo aquilo que Deus nos entregou, tudo aquilo que ele preparou para nós. Muitas vezes se submeter é não fazer a nossa vontade, na grande maioria, né? E sim fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É tudo que a Bíblia fala, tudo que ela nos ensina, né? Essa é a vontade de Deus para nós. Porque às vezes eu vejo pessoas que se levantam e dizem, meu Deus, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu já passei por essa fase e eu já me perguntei, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Mas a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente se submeta a Ele, se submeta a essa palavra, né? Hoje as pessoas elas não querem mais se submeter, porque se submeter para elas é ficar por baixo, é estar por baixo. E na realidade, você se submeter não é você estar por baixo. Muito pelo contrário, se submeter vai te levar a estar sempre um passo à frente. Se submeter vai te levar a você estar sempre além daquilo, das expectativas das pessoas, né? Você não vai atender às expectativas do homem, mas você vai atender às expectativas de Deus para a sua vida. Então, isso é se submeter. É você saber que você vai, muitas vezes, resistir ao seu desejo, à sua própria vontade, para você dar lugar à vontade de Deus, à palavra de Deus. E isso, para muitas pessoas, é muito sacrifício, mas sabemos que quando nós nos submetemos a Deus, né, nós estamos resistindo ao mal, estamos resistindo ao mundo, resistindo ao que o mundo tem oferecido para nós, né? Então, eu entendi quando Deus me falou, me deu essa palavra resistência. Porque o Senhor quer que nós sejamos firmes, resistentes nesse tempo, né? Para a gente ficar com aquilo que Ele entregou, porque está surgindo muitas oportunidades que não vêm de Deus. Resistir é você saber que você tem uma palavra, que você tem algo, que aquilo ainda não tá do jeito que poderia estar, ou você está passando por alguma situação que você ainda não conseguiu fazer aquilo que Deus falou, mas você permanecer ali, resistente, firme, sabendo que vai chegar, sabendo que vai mudar, sabendo que essa situação ela está hoje, mas que amanhã
tudo pode estar diferente, né? Amanhã a gente pode acordar de uma forma diferente, amanhã a gente pode acordar e algo pode acontecer, tudo pode acontecer, porque Deus tem nos convidado para um lugar onde nós vamos precisar realmente ser muito resistente, porque o que tem se oferecido aí são coisas muito fáceis, mas nós sabemos que aquilo que vem fácil, né, nos causa muito dano. Aquilo que vem muito fácil nos causa um prejuízo e, principalmente, nos causa dor, né? Tanto para a gente, como para aquelas pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes que depende de nós para muita coisa. E aí, o que é que nós devemos fazer, né, para resistir a tantas coisas, a tantas situações? Muitas vezes vem enfermidade, vem a falta, muitas vezes nós estamos passando por situações de pessoas indo embora, você não entende por que aquelas pessoas estão indo embora. Eu vejo que chegou o tempo em que só tem realmente ficado do nosso lado aquela pessoa que realmente entendeu, né? Entendeu o chamado de Deus, entendeu aqui quem nós somos, né? Que nos conhece através da palavra de Deus, porque muitos estão indo embora porque as pessoas, elas muitas vezes se aproximam uma das outras para querer alguma coisa, para achar que dali vai sair algo, algum proveito, né? Algum benefício. Mas Deus, ele nos coloca diante de pessoas, até mesmo para que a gente possa servir, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. E aí, o Senhor me trouxe essa palavra hoje, né, que também está aqui, que está em Efésios 6, a partir do verso 10, né? A minha Bíblia fala das armaduras, que as armaduras de Deus, elas vão nos ajudar a ser resistente, né? A resistir a tudo isso que está acontecendo. E aqui, no capítulo 6 de Efésios, verso 10, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois a nossa luta pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, né? Então, dos significados de resistência é se manter firme, é a firmeza. E aqui em Efésios 6, ele fala sobre isso, né? Manter-se firme, manter-se lá, posicionado, sabendo o que realmente você quer, o que realmente você aprendeu, né? Para que você não ficar indo de um lado para o outro, acreditando em palavras que não foi Deus que lhe entregou, ouvindo coisas que não estão na palavra, ouvindo pessoas que não têm vida com Deus, né? E aí, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí ele continua, né, que ele fala também da oração em língua. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer para se manter resistente, né, sobre uma resistência, é a oração. E aqui, em Efésios 6:10, ele fala dessa resistência, né? Que é para que você se mantenha firme, porque a nossa luta realmente ela não é contra seres humanos, contra as pessoas.
A gente vê, às vezes, as pessoas se engalfinhando, lutando, se agredindo, muitas vezes se ofendendo, se afastando, mas a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as influências malignas, né? Nas regiões celestiais que operam no reino espiritual para nos atacar todos os dias e em todos os momentos. E aí o Senhor fala que nós devemos estar prontos, né? Através, usando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas. Então, a fé e a certeza daquilo que somos em Deus é que vai nos ajudar a ser resistente. E a palavra de Deus, né? Todos os dias lendo. E por fim, aí tem a oração. Por quê? Porque a oração é algo que eu amo demais. Eu amo demais a oração porque a oração ela é um princípio, ela é um estilo de vida. Se você não tiver a oração como estilo de vida, pode ter certeza, essa palavra resistência, você não vai conseguir resistir. E esse tempo que estamos vivendo agora, a oração ela é primordial para a nossa vida, em todos os momentos. Porque a gente vê muitas pessoas que dizem que ora, eu oro, é porque eu oro, eu estou orando, e não ora. Porque uma vida de oração não é você só chegar e orar na igreja, ou orar um tempo antes de dormir, ou orar um pouquinho antes de acordar. Uma vida de oração é você estar conectado com Deus, com o Espírito Santo, o tempo inteiro. O tempo que você tiver. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, há uma habitação de Deus dentro de nós. Às vezes eu fico imaginando por que as pessoas elas sofrem tanto, precisam de tantas respostas, que ela tem a resposta dentro dela. Né? Então, assim, porque não tem noção da presença, não tem, não tem uma sabedoria, ou eu acredito que não crê o suficiente para saber que você carrega uma autoridade dentro de você, você carrega uma presença dentro de você, que ali está todas as respostas que você precisa. Agora, você só vai conseguir ouvir se você tiver uma vida de oração, de entrega, de comunhão. Por quê? Porque eu não tenho como ouvir quem eu não conheço. Eu não tenho como ouvir a voz de quem eu não tenho intimidade. Você, quando você... Vou falar de um casal, né? Primeiro você vai conhecer a pessoa, daqui a pouco você vai se encontrar e começa a conversar, e depois, a partir daquela conversa, você decide se você vai namorar com aquela pessoa, depois vem o noivado e, por fim, o casamento, que é eterno, né? Mas o que a gente vê hoje é tudo o contrário, né? As pessoas, elas casam primeiro para poder namorar. E aí é onde está todo o desastre, né? Que está as famílias hoje. Porque quando você vai pensar em querer casar, você não vai mais querer casar, assumir um compromisso. Por quê? Porque você já se antecipou, né? Você já antecipou. E quando você antecipa as coisas, né? Fica mais difícil para você retornar. Porque você já pegou o final e trouxe para o começo. E assim não dá certo. E a mesma coisa é com relação... É como as pessoas têm tratado essa parte da palavra de Deus com relação à oração. Porque só ora quando realmente o sapato aperta, quando a enfermidade bate na porta, quando o problema chega, que você não tem mais condição de fazer nada, aí você começa, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso correr atrás. Aí vai atrás da irmã que gosta de orar, vai atrás daquela irmã que tem uma vida de oração para te ajudar. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. E aí você não tem mais força, você não tem mais condições de escutar o nosso Deus. Você não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque você não desenvolveu, você não persistiu na oração. Porque a oração, você só vai conseguir amar a oração, amar orar, se você for persistente, se você for insistente. Muitas vezes no início você começa a orar e daqui a pouco você não está sentindo nada. Mas quando você insiste, você persiste, daqui a pouco você vai sentindo aquela presença e vai sentindo Deus e vai sentindo o Espírito Santo falando com você, né? E vai aquelas mensagens, aquela voz lá de dentro que vem e daqui a pouco você está totalmente entregue ao Senhor, apaixonada por Jesus, ouvindo Ele falar, ouvindo os seus conselhos, as suas direções. E isso
Isso sim é o que vai nos levar a receber de Deus tudo que nós precisamos. E quando Deus me falou sobre resistência, eu disse, meu Deus, realmente é o que eu preciso, resistir nesse tempo. Nós precisamos resistir. Porque nunca se viu tanta enfermidade, nunca se viu tanta falta, tantas doenças, tanta opressão, tantas pessoas sofrendo com depressão, com a mente totalmente bombardeada de informações, muitas informações mentirosas vindo da parte do inimigo para querer te parar, para querer fazer com que você não desenvolva essa sua fé. Porque chegará o tempo em que a nossa fé ela vai ser tudo para nós. Porque nós vamos ver tantas situações que a gente vai chegar, eu não fico com isso, eu vou ficar com a minha fé, eu vou ficar com o meu Deus, eu vou ficar. Por quê? Porque houve uma construção. Então, nessa noite, o Senhor nos convida a essa construção de uma vida de oração, né? E o que é uma vida de oração? É você consagrar, é você se dedicar a Deus. É você entregar a Deus o seu melhor, o seu tempo. É você, muitas vezes, deixar de fazer algo que você precisa fazer para falar com Deus, para estar com Deus. E é você ficar dedicado, né? E consagrar tudo que você tem ao Senhor. Como é que eu vou consagrar as minhas coisas ao Senhor? É você apresentar, é você entregar. Às vezes as pessoas acham que se consagrar é fazer campanha. Se consagrar é você pegar, dizer, Senhor, eu vou ficar uma semana sem tomar café, vou me consagrar a Deus, vou ficar... Não, isso não é consagração. Isso é algo que você quer, não sei, você acha que aquilo ali vai te fortalecer mais, fazer, você acredita. Então, muitas vezes as pessoas estão hoje acreditando em coisas erradas. Estão apresentando a Deus as suas causas da forma errada. Onde Deus, ele nos quer por completo, Deus, ele nos quer por inteiro. Deus não quer a gente só por um momento. Ele não quer você, eu, só por uma situação, uma falta ou algo que você... Não. Deus nos quer por completo, porque Deus, ele é perfeito, ele é completo para nós. Ele não é para nós a metade. Ele é o mais puro amor, o mais verdadeiro amor. Eu não tenho como amar o meu irmão se eu não amar a Deus. Eu não tenho como desenvolver um amor se eu não amar a Deus, se eu não me amar. A gente vê pessoas que não se amam e querem amar as outras pessoas ou falam que amam, mas não amam. A gente sabe que não ama. Então, você se consagrar é você se separar, né? É você estar além da santificação. Porque as pessoas, às vezes, elas confundem, né? Consagração com santificação. E, na realidade, não é isso. A santificação, ela vem a partir de uma vida de consagração. Você vai se consagrando a Deus, vai apresentando sua vida a Deus, vai apresentando suas causas a Deus, vai apresentando suas faltas a Deus. E aí, a partir do momento, você vai, a partir dali, quando você cria uma intimidade com Deus, você vai se santificando. Porque você vai vendo que você precisa... Porque você vai entregando o seu melhor para Deus. E quando a gente entrega o nosso melhor para Deus, a gente se santifica. Porque a nossa vida de santificação começa quando a gente aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você já começa uma vida de santificação. Por quê? Porque o seu pecado vai ficando para trás, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né? Que acham que se santificar é se preservar o seu corpo, a santidade ou a castidade, mas não é só isso, né? Isso faz parte, né? E esquecem das outras coisas, acham que é isso e esquecem das outras coisas. E a oração, ela vai desenvolver em nós, né, essa vida, essa entrega e essa resistência, né? Porque quando você persevera na oração, você cria uma resistência. Então, vai te fortalecer mais, você vai se sentir mais forte. Quando a enfermidade bater na tua porta, tu vai dizer, eu sou sarada e curada para a glória de Deus. Eu sou aquele, Jesus é aquele que cura. Ele entregou o seu único filho naquela cruz para que todas as enfermidades e doenças não fizessem mais parte da minha vida, nem do meu corpo, nem da minha... As doenças, elas vão chegar? Vão, mas a doença, ela não é de Deus.
Eu já vi pessoas de chegar e dizer, não, Deus colocou essa doença em mim para que acontecesse isso. Não, Deus não traz doença, Deus não coloca doença em ninguém. Isso aí é totalmente errado, porque se Deus entregou Jesus naquela cruz para que ele levasse sobre ele todas as nossas dores, enfermidades e todas as nossas doenças, então a doença não vem de Deus. Porque se a doença fosse dele, para nós, ele não tinha entregado Jesus. Para que precisaria entregar Jesus? Mas ele entregou Jesus justamente por isso, para que, através de Jesus, todo o véu se rasgasse, toda a legalidade do inimigo fosse quebrada e ele não tem mais poder sobre nós. Quando nós o aceitamos, não existe mais poder do inimigo. Ele vai operar. Aí, o que é que nós precisamos fazer? Aquilo que está aqui em Efésios 6, né? As armaduras. Através de que eu vou fortalecer essas armaduras em mim? Da oração, da consagração, da entrega. Que a consagração nada mais é do que uma entrega a Deus. Consagrar não é você chegar... Claro que você pode consagrar sua casa, seus filhos, seu esposo, sua família a Deus. Mas não é só isso. Não é só isso. Consagrar é você ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, você já está se consagrando a Deus, né? E nós temos várias situações, né? Na Bíblia, fala de várias consagrações. Existem aquelas consagrações, existiu na Bíblia consagração que Deus escolheu, né? E existe também consagração que a própria pessoa escolheu viver, porque tem uma das consagrações que eu acho muito linda, né? Que foi a escolha da mulher que era estéril para ser a mãe de Sansão, né? Foi Deus que escolheu ela. Disse que ela não poderia, né, beber bebida forte, porque ela iria gerar um filho, que esse filho não desceria navalha sobre a sua cabeça, e ele seria nazireu, e ele seria consagrado a Deus, e seria o homem que iria libertar os filisteus, né, os israelitas das mãos dos filisteus. Então, houve uma escolha. Sansão, ele foi escolhido, né? Essa mulher, ela foi escolhida para gerar Sansão. Então, essa foi uma consagração que Deus escolheu. Mas existem aquelas consagrações que nós entregamos, né? A nossa vida para Deus. Quando nós aceitamos Jesus, é o início de uma consagração. Que foi o caso de Ana, né? Que Ana, depois que ela ficou viúva, ela decidiu ficar no templo, orando. A Bíblia fala que ela orava e entregava para Deus, né? Uma vida de oração. Ela permaneceu no templo o tempo todo, né? E aqui em Lucas 2, 36 e 37 fala, né, dela. E ela profetizava, ela se dedicava a Deus, e tanto ela entregou o filho para Deus, como também depois que ela ficou viúva, ela ficou no templo só orando e se dedicando, tendo uma vida para Deus. Ela decidiu ficar naquela posição. Então, isso é uma decisão nossa. Então, eu creio que Deus recebe muito essa nossa consagração, né? Que a consagração ela é dividida em 3 aspectos, né? Que é a separação, a devoção e a adoração. E aí, essa separação é quando nós nos separamos do mundo, né? Nos separamos daquelas situações que podem nos levar a desagradar ao Senhor. E quando a gente decide aceitar Jesus e a gente se separa, já é uma consagração. A devoção é aquilo que você entrega para Deus, o seu amor, aquela paixão, a dedicação, tudo que você oferece voluntariamente para o Senhor, né? E a adoração também, né, faz parte, ela é uma entrega, né? Quando você entrega a sua vida para o Senhor, quando você vive uma vida de acordo com aquilo que Deus te chamou para ser. Porque muitas pessoas dizem, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei para que fui chamada, até agora eu ainda fico sem entender, mas as pessoas sabem. A grande maioria das pessoas, elas têm medo. É tão lindo, tão forte o que Deus preparou para nós, que muitas vezes a gente fica tão impactado que a gente prefere se esconder e fugir, né? E fugir daquilo que Deus preparou para nós. Uma das eu sempre falo sobre Moisés, né, e Josué. Eu acho que Josué tentou fugir de todas as formas, né?
Tanto é que Deus, chegou o momento que Deus pegou ele assim e disse, olha, Moisés morreu, agora é tu. E eu tenho certeza que ele teve medo, ele imaginou que não dava conta. Todos nós. E ainda bem que a gente sempre esteja imaginando que a gente não dá conta, porque a gente vai viver sempre dependendo do Senhor, sempre dependendo de Deus para a nossa vida, né? Então, isso é muito maravilhoso, a gente sempre achar, dizer, Senhor, eu não vou dar conta. Mas se o Senhor me ajudar, claro que eu vou dar conta, sim. E, assim, eu sou apaixonada por... Todas as vezes que eu venho falar sobre Jesus, eu fico muito encantada, porque esse tempo que eu estou aqui, eu já tenho aprendido tantas coisas, Deus já falou tanto aqui comigo, e o nosso dia a dia tem sido muito acelerado, né? Nós temos vivendo um dia a dia muito agitado, de muitas informações, muitas coisas, e às vezes a gente acaba tirando o foco daquilo que é bom. E aí, quando a gente fala de Jesus de uma forma mais profunda, como está sendo agora, né? Através do ensino, daquilo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia, a gente começa a lembrar, né, de tudo que Deus tem falado, das promessas, de como será, o que nós precisamos fazer. E isso é muito maravilhoso. Então, eu fico maravilhada com a história de Jesus, porque quando Deus me deu essa palavra resistência, eu disse, meu Deus, como Jesus teve que resistir, como ele teve que ser forte, como ele teve que ser firme, né? Que por diversas vezes, eu sei que ele teve medo, mas ele era tão conectado com Deus, que ele estava em meio à multidão e, de repente, a Bíblia fala em várias situações que Jesus sumia, desaparecia. E às vezes, eu fico meditando, eu disse, eu tenho certeza que era Deus que dizia, sai daí agora, vá para tal lugar, me encontre em tal lugar. Eu fico assim, eu não sei se vocês fazem esse tipo de meditação, porque eu faço na Bíblia. Eu acho que Deus chegava e dizia, ó, sai agora, meu filho, é a hora de você sair. E ele saía, né? E daqui a pouco já aparecia em outro lugar, já tinha outra situação ali esperando. Então, assim, ali era uma vida de... Jesus foi um dos homens, né? Que mais se consagrou, porque ele teve uma vida de consagração, uma entrega muito grande, porque era uma conexão muito grande com Deus. E essa mesma conexão nós temos. Deus nos entregou através do Espírito Santo. Então, a gente não pode nem dizer que... A gente sabe que Jesus é Deus, né? E Jesus era Deus, mas ele ficou durante todo o seu ministério como nós, como ser humano aqui na Terra. Ele sofreu, ele passou por muitas situações, tudo que nós passamos ele passou. Ainda mais, né, que ele teve que se entregar por nós. Então, não é impossível, né? É possível sim, quando nós cremos, né? Por isso que a palavra diz que tudo é possível aquele que crê, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nessa noite nós possamos, eu declaro na vida dos meus irmãos, resistência. Resista, meu irmão, resista, minha irmã, permaneça, fique firme, não desista, porque não deixe que os problemas, né, façam com que você pense em desistir, que não vai acontecer sim. Ah, é no tempo de Deus? É no tempo de Deus. Mas enquanto esse tempo de Deus não chega para aquilo que nós almejamos ou para que o propósito se cumpra, vamos, como o Senhor falou comigo, desfrute daquilo que eu tenho te dado todos os dias. Aproveite. É chegado o tempo de aproveitarmos o que Deus nos entrega todos os dias. E é maravilhoso o que Ele nos entrega todos os dias. Deus tem nos entregado coisas extraordinárias todos os dias. É milagres todos os dias. Ele derrama uma porção. Assim como aquele maná que caía lá no deserto todos os dias para aquelas pessoas se alimentarem. E o Deus deu a instrução para que eles não guardassem porque estragava, né? Então, enquanto o seu milagre não chega, enquanto aquele sonho seu não se concretiza, desfrute todos os dias do que Deus já te entregou e do que Ele te entrega. Porque fica mais leve, fica mais suave, fica mais tranquilo. A nossa mente fica mais protegida dos ataques do diabo. Porque o diabo tem trazido muitas coisas, tem preenchido o tempo das pessoas e elas não têm dado essa prioridade ao nosso Deus, a meditar na palavra. Por que nós temos que nos consagrar, que orar, que meditar? Não é para a gente ser melhor que ninguém. É para que quando as adversidades cheguem, elas não toquem em nós.
nós estejamos blindados por conta da fé, porque você só vai gerar uma fé firme, uma fé forte, se você tiver uma vida de oração e consagração, se você resistir, se você persistir em tudo que essa palavra tem nos ensinado, você vai conseguir. Amém?